Olá, bom dia, queridos. Bom dia, Adriane. Bom dia, Sandra, Maria Elizabeth, Carlos. Tem aqui o Amendoim, a Ângela, bom dia. Vocês que acordaram cedo, hoje feriado. Bom dia, Carlos, graça e paz. Feriado, mas a gente está aqui, juntos, para seguirmos aí nesse crescimento com a palavra de Deus, né? Tia Lourdinha, Deus abençoe vocês, Cris. Mais um dia aqui, para quem não estava ontem, eu vou só trazer de novo, né, essa explicação. Essa semana, até sexta-feira, se Deus quiser, eu vou estar aqui com vocês. O Bispo André me pediu para que ele pudesse estar descansando um pouquinho. Tá tudo bem, é só meio um descanso, às vezes a gente precisa, né, descansar. Então ele pediu para que eu tivesse assim, substituindo ele, que eu falei ontem, uma honra para mim estar aqui ao longo dessa semana, e se Deus quiser a gente vai estar aí compartilhando a palavra juntos, amém? Então vamos começar? Vamos lá, vamos orar. Senhor amado, muito obrigada por esse dia, por hoje um dia de feriado, Senhor, em que tantos, ou a grande maioria talvez não trabalhe. Senhor, que seja um dia de realmente descanso, de renovo em família, de passeios, mas em tudo, Senhor, na Tua presença, em tudo glorificando o Teu nome. Senhor amado, abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, e também todas aquelas pessoas que depois vão estar assistindo essa live. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para ministrar o coração de cada um de nós, porque nós precisamos disso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Para você que chegou depois, vamos lá. Hoje o pessoal está realmente dormindo até um pouquinho mais tarde, mas vamos estudar a palavra juntas aqui. E então, hoje, dia 21 de abril, o tema é Cuidado com os Amalequitas. E vamos lá, vamos entender o que é isso. E jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os Amalequitas de geração em geração. Êxodo 17, 16. Os Amalequitas eram inimigos persistentes e implacáveis dos israelitas. Quando os israelitas estavam prestes a entrar na terra prometida, os amalequitas se colocaram no caminho para os impedir. Quando os israelitas já estavam na terra prometida, buscando desfrutar do que Deus lhes tinha dado, os amalequitas se juntaram aos midianitas para atormentar os hebreus nos dias de Gideão. Amalequitas, midianitas eram povos inimigos do povo de Deus, e que constantemente, principalmente os amalequitas, que é o nosso foco aqui, estavam sempre em guerra, sempre perseguindo, sempre indo atacar Israel, o povo de Deus, para, logicamente, destruí-los. Então, por isso, esses nomes aí que não são muito comuns nos nossos dias. Os amalequitas, foi um amalequita que causou a queda do rei Saul. Os amalequitas buscavam continuamente impedir o progresso do povo de Deus e roubar as bênçãos do Senhor para eles. Por isso, Deus jurou se opor a eles para sempre. Durante a sua peregrinação com o Senhor, haverão, entre aspas, amalequitas que irão batalhar para distraí-lo e derrotá-lo. Isso aqui já é uma aplicação para nós, uma analogia em que o autor está trazendo de que na nossa vida, gente, é importante, antes de eu continuar a leitura, de que esse povo, os amalequitas, isso era real, isso foi real, eram pessoas, era um povo realmente que vinha atacar o povo de Israel. Aqui agora, nessa segunda parte da leitura, já entra uma analogia que o autor está fazendo desse povo e com os ataques ao povo de Deus, a Israel, com a nossa vida hoje. Por isso ele fala aqui, durante a peregrinação com o Senhor, haverão, entre aspas, amalequitas, né? Uma simbologia desse povo que vinha. Você viu o que a gente leu aqui? Que eles vinham sempre para atormentar os hebreus, que eles estavam sempre tentando, buscavam
continuamente impedir o progresso do povo de Deus e roubar as bênçãos do Senhor para eles. Então, essa analogia que o autor está fazendo com os nossos dias. Não é espiritualizar tudo, não é transformar toda a leitura do Antigo Testamento em algo espiritual, não é isso. De novo, esse povo existiu, isso aqui eram guerras reais, assim, naturais mesmo, humanos lutando, batalhas reais acontecendo, mas o autor está fazendo essa analogia que existem esses amalequitas, né, ele botou aqui entre aspas, esses inimigos que sim, que vêm tentar arrancar aquelas bênçãos que Deus já nos prometeu, ou que o Senhor já nos tem dado. Então é essa analogia que a gente vai começar a ler agora. Aí vai. Então, continuando. Deus está determinado a remover qualquer coisa que o impeça de experimentá-lo plenamente. Se seu compromisso com o seu emprego está impedindo que você seja obediente à vontade de Deus, ele abrirá uma guerra implacável contra isso. Mesmo que algo seja muito precioso para você, Deus será um inimigo declarado disso se for algo que o mantém longe da sua vontade para a sua vida. O rei Saul pensou erroneamente que podia se associar aos amalequitas e ainda assim cumprir a vontade de Deus. Você também pode hesitar em se desfazer daquilo que o leva a comprometer a sua obediência a Deus. Não cometa o mesmo erro do rei Saul. Ele não levou os amalequitas suficientemente a sério, e isso lhe custou caro. Agora, quando eu li isso aqui, de que o rei Saul, ele pensou erroneamente que poderia se associar aos amalequitas e ainda assim cumprir a vontade de Deus, eu me lembrei de uma frase que eu li há um tempo atrás em um post, né, que falava assim, que hoje em dia é muito comum as pessoas desejarem as bênçãos de Deus, mas quebrando princípios dele. E na hora é mais ou menos o que aconteceu aqui, né? O rei Saul tentou, não, eu vou fazer um acordo, eu vou me unir aos amalequitas, esse povo que era inimigo do povo de Deus, mas ainda assim vai estar tudo bem. Entre eu e Deus, entre a minha intimidade com Ele, ou algo nesse sentido. E não dá certo, não combina. A gente não consegue experimentar as bênçãos de Deus quebrando princípios dele. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho isso aqui, para a gente tentar ver essa analogia. E deixa eu, antes de tudo, dar bom dia para você que entrou depois, enquanto eu estava aqui lendo o devocional. Que Deus te abençoe. Obrigada, porque você está aqui nesse dia de feriado. E a gente está junto aqui. Então vamos lá. Como eu disse antes, esse povo existiu, era real, era uma batalha real. E esse povo, né, Amaleque, ele representava uma oposição direta do povo ao povo de Deus e o desprezo pela justiça de Deus. Apontava isso. E uma coisa interessante que eu li aqui no devocional, e que eu marquei aqui, quer dizer, eu não li esse texto que eu vou ler agora, mas está frisado lá no devocional. É um texto que está em Deuteronômio 25, 17 e 18, porque aqui nós lemos que esse povo, eles vinham atacar o povo de Deus em momentos em que eles estavam mais fracos, ou aqueles mais idosos, ou mais fracos, e eles se aproveitavam disso para atacar. E olha o que diz Deuteronômio 25, 17 e 18. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saís do Egito. Como te saiu ao encontro no caminho e derrubou na retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Isso aqui, trazendo para os nossos dias, trazendo para esses, como nós lemos, esses amalequitas, entre aspas, que nos atacam e tentam roubar as bênçãos de Deus, aquilo que Deus prometeu. Gente, isso aqui é uma chave, porque ele fala, olha, eles iam atrás do povo, atacando aqueles que estavam cansados e afadigados, aqueles que estavam desanimados, aqueles que estavam ficando para trás.
E isso é interessante, isso tem que falar com a gente, sabe por quê? Porque quantas vezes nós estamos mais fracos, nós estamos desanimados e isso nos torna presas mais fáceis às setas que o inimigo quer lançar. A palavra de Deus nos diz que o inimigo ele anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Então, peraí, eu tenho que estar alerta. Se eu começo a perceber na minha vida algum sinal de desânimo, algum sinal de fraqueza, algo está acontecendo, eu tenho que estar alerta para que eu não venha a ser uma presa fácil. E é interessante porque, olha só, olha o que diz esse versículo, que quando a pessoa tá exausta emocionalmente, mentalmente, normalmente escreve isso, vão começar a vir pensamentos negativos, né? Bate o desânimo, bate uma vontade de desistir, e muitas vezes decisões ruins parecem ser as mais fáceis, no calor da emoção. Então deixa eu já te falar uma coisa, em momentos em que você percebe que você tá ficando um pouco mais fraca, não toma decisão, queridos, não toma. Porque nem todo pensamento que aparece num momento de cansaço, ele merece confiança. A mente mente. Às vezes, o melhor combate é você parar, você descansar, você buscar em Deus esse renovo, para que você não seja enrolado, iludido por inimigo. Sabe por quê? E olha só uma coisa interessante também desse texto como um todo. Os amalequitas, eles não foi uma batalha, estou falando agora do povo mesmo, uma batalha única, em que Israel lutou, venceu e acabou. Não, ele era, e nós lemos isso, um inimigo que constantemente estava querendo atacar o povo, e estava atacando. E se você for ler a palavra de Deus, você vai caminhando, lendo, você vai ver que por várias vezes eles vinham atacar. Ou seja, trazendo pra gente, muitas vezes são padrões que voltam para tentar nos desanimar, para tentar fazer com que a gente desista. Os mesmos erros, as mesmas tentações, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, ou seja, ciclos repetitivos, desânimo, culpa, recomeço, não, e de novo, culpa, desânimo. E sabe o que eu quero te dizer? Que existem batalhas que não são vencidas num único dia, mas que elas exigem constância e intensidade, sabe? Mas assim, principalmente constância. Permaneça no Senhor. Ele é fiel. Ele é fiel para poder te ajudar e te dar vitória. Guarda uma coisa, não é porque você ainda está tendo luta numa área, isso não significa que você não está tendo vitória. Eu gosto de uma frase da Joyce Meyer, em que ela fala o seguinte: eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas com certeza eu já não sou mais quem eu era. Porque o Senhor está te transformando, Ele está me transformando. Então, e sabe por que isso é importante? Porque a nossa vida o tempo todo é uma luta entre a carne e o espírito. Quem vai vencer essa luta, queridos? Aquele que tiver mais bem fortalecido. Porque, entre aspas, os amalequitas, eles vão chegar constantemente para tentar nos desanimar. Então, se eu já sei disso, eu vou me fortalecer no Senhor. Eu, há um tempo atrás, ouvi uma pessoa falando o seguinte para mim. Ela falou assim: a minha vida entrou num processo, várias coisas ruins foram acontecendo, e eu fui ficando desanimada, eu fui ficando fraca, até que eu percebi que eu estava longe do Senhor. E aí ela parou e falou assim: e eu descobri
que tudo começou quando eu deixei de ir para a casa de Deus, quando eu deixei a igreja de lado. Eu não precisava mais da igreja. E glória a Deus que ela, sabe, o Espírito Santo revelou isso a ela, e ela foi, voltou, tá firme com o Senhor, buscando, crescendo nele. Mas é assim, é sutil, sabe? Não, tudo bem, não tem problema não, nada a ver, e eu vou deixando, e a gente vai deixando. Mas o Senhor está aqui pronto para te dar vitória a cada dia, a vitória que você precisa em cima dos, entre aspas, amalequitas que aparecerem na sua frente. Ele está pronto. E você quer ver um exemplo disso? Lá nós lemos, né, um pedacinho de Êxodo, mas depois, se você tiver oportunidade, leia Êxodo 17, do versículo 8, está até aqui no texto. Do versículo 8 ao 16. Leia esse texto, eu não vou ler agora por causa da hora, mas dê uma lida em casa. Ali estava contando dessa batalha, uma das batalhas que os amalequitas foram lá para poder atacar o povo de Deus. E Moisés falou para Josué, separam os homens, vão lá, vão para a guerra, vão lutar. Enquanto vocês estiverem lutando, eu vou estar no cume, no outeiro, no monte, ali, vamos dizer assim, em oração, clamando ao Senhor. E Moisés foi junto com Arão e Hur. E lá eles perceberam o seguinte, que enquanto Moisés falou assim, olha, eu vou estar com aquele bordão de Deus, aquela vara de Deus, a vara com que ele abriu o mar vermelho, com que ele feriu a rocha e saiu água, eu vou estar lá. E eles, enquanto estavam lá, preste atenção nisso, queridos, eles perceberam que enquanto Moisés estava com as mãos abaixadas, o povo de Israel ia perdendo ali a batalha. Quando ele estava com as mãos erguidas, com aquela vara na mão, o povo prevalecia. Mas o texto diz que as mãos de Moisés eram pesadas. Então Arão e Hur botaram ele sentado e cada um segurou de um lado do braço, assim, de Moisés, sustentando ele, sendo um suporte, e permaneceram assim até o final do dia, e o povo de Deus teve essa vitória. E aí fala que Moisés, ele foi e edificou um altar ao Senhor, dizendo, o Senhor é a minha bandeira. E eu queria trazer aqui para você, em cima disso, gente, uma chave para você estar em Jesus, em Cristo, caminhando em vitória todos os dias. Porque deixa eu te falar uma coisa, em Cristo você já é mais que vencedor. Ele já venceu, na cruz ele já conquistou toda a vitória, toda a libertação, toda a transformação que você precisa, que eu preciso. Ele já conquistou. O que nós precisamos é nos posicionarmos em fé. A nossa luta hoje, e eu não esqueci não, eu vou falar o que eu ia falar para vocês, mas guarda isso. A nossa luta hoje não é uma luta como o povo de Israel tinha que fazer, de lutar mesmo, assim, sabe, fisicamente, não. A nossa luta hoje é uma resistência em fé ao que a palavra diz, porque na cruz Cristo já venceu todas as coisas, querido, e te fez mais que vencedor, porque ele já venceu, e nele nós somos mais que vencedores, mesmo sem precisar lutar, porque ele conquistou tudo. Então, se eu luto, entre aspas, é uma luta de resistência na palavra. Se lembra, outro parêntese aqui, da tentação de Jesus lá no deserto? O diabo chegou e falava, Jesus, olha, transforma essas pedras em pães, e Jesus ia e vencia como? Na palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele foi resistindo em fé a cada uma. Então, a tua vitória está nessa resistência. A palavra de Deus nos diz, sujeitai-vos, pois é Deus, se renda a Ele.
Se mergulhe mesmo, Senhor, eis-me aqui, eu estou rendido às tuas direções. Resistir ao diabo, e essa resistência é uma resistência, como eu disse, em fé na palavra. Eu fico com o que a palavra diz e eu não abro mão. Mas Lília, não é o que eu estou sentindo, não é o que eu estou vendo, não interessa, eu não sou guiada pelas circunstâncias, eu sou guiado pelo que essa palavra diz. E a consequência, o diabo fugirá de vós. Na nossa linguagem aqui, os amalequitas serão vencidos. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto, porque a hora passa, gente, ó, e falta pouquinho tempo. Eu estava falando da batalha. E o povo, Deus deu a vitória e Moisés edificou o altar dizendo: Deus é a minha bandeira, Jeová Nissi. E olha só, a gente vê duas ações aí. O povo, né, Josué liderando ali aqueles homens de guerra, lutando mesmo, fisicamente, e Moisés, junto com Arão e Hur, com as mãos levantadas, ali, vamos dizer assim, trazendo para a nossa linguagem de hoje, em oração. Então, são duas ações diferentes. E vocês viram que quando Moisés abaixava as mãos, o povo, os amalequitas prevaleciam em relação ao povo de Deus. Quando ele levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Gente, olha só. O que significa isso aqui? Olha, não dá para ver muito, né? Porque o celular é pequeno, as mãos levantadas. No meu tempo de criança, muito tempo atrás, eu adorava brincar de polícia e ladrão. E a gente, na brincadeira de polícia e ladrão, a gente chega, mãos ao alto. E a pessoa fazia assim. E essa expressão de levantar os braços significava, sabe o quê? Olha, tô sem resistência, tô rendido, tô completamente dependente de você. Minhas mãos estão aqui, eu não tenho como fazer nada. E era isso que Moisés ali estava representando, a nossa dependência de Deus. Eu dependo de Deus. Enquanto eu tô com as minhas mãos ali abaixadas, o povo perdia, né? Ia perdendo ali, entrando em desvantagem. Quando era como se ele dissesse, quando eu estou com as minhas mãos erguidas, em dependência, completamente dependente de Deus, eu estou prevalecendo. Não na minha força, mas porque eu estou dependente daquele que pode todas as coisas, daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, daquele que me faz caminhar em vitória. Queridos, isso é uma chave. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sejam dependentes. Então, olha só como é uma coisa que tem que caminhar junto. Não é só agir. Eu vou só agir. Eu tô com esse problema, eu vou agir, eu vou resolver. Deixa comigo que eu resolvo. Sem pedir direção a Deus. Saindo, resolvendo, não. Também não é só orar. Porque não adianta eu só orar, eu tô orando e Deus dá uma direção pra gente. E nesse tempo em que eu tô ali dependente, tô em oração e eu não faço. Deus fala, vai lá, perdoa aquela pessoa, vai lá, toma esse posicionamento, vai lá, se afasta disso e eu não faço nada. Eu recebi a direção, mas se eu não me posicionei, eu não vou ver o resultado, querido. Então é um conjunto. Olha a chave da vitória que o Senhor está entregando nas tuas mãos. A chave é você estar dependente de Deus, tal como Moisés estava representando. Mas também agir no sentido de seguir as direções que Deus estiver dando a você. Ou seja, as duas coisas têm que caminhar juntos. Então, para a gente terminar aqui, até por causa do nosso horário, não é eu sair vendo inimigos em tudo, eu culpar todas as coisas por qualquer dificuldade que eu tenha, ou deixar de assumir a minha responsabilidade, não. Mas eu reconheço que existem padrões, que existem coisas que muitas vezes querem me enfraquecer, e eu me posiciono.
Eu trato isso com verdade, com disciplina, com fé. Senhor, eu me rendo, me ajuda, eu não estou conseguindo vencer isso, me ajuda a fortalecer o meu espírito, porque em Ti eu já sou mais que vencedora, mas eu quero caminhar nessa vitória mesmo, não apenas de palavras, mas de vida, e que a Tua ação na minha vida seja um espelho para que outros vejam que há solução. E mais do que isso, queridos, depender completamente de Deus. Amaleque hoje em dia, ou os amalequitas, eles são representados, podem ser representados, né, entre aspas, por esses padrões que aparecem na nossa fraqueza e muitas vezes atacam justamente esses pontos vulneráveis que nós temos e estão ali insistindo voltar. Mas a nossa resposta em fé é constância. Eu sou constante no Senhor. Eu não estou buscando o Senhor só para receber aquela bênção. Não. Eu quero viver para Ele. Eu quero estar completamente rendida. Eu quero deixar que Ele me guie completamente. Eu sou vigilante. Eu oro, eu estou buscando, mas eu vigio. Eu sigo essas direções do Senhor. Não é para fazer isso ou é para ir por ali. E eu tenho uma vida alinhada com Deus. É a melhor coisa. Não caia. Gente, eu já vou terminar. Mas só fica comigo aqui só mais um pouquinho. Não é fanatismo, não. Olha como o mundo está ao redor. Olha o que as pessoas da sociedade falam que é fanatismo, que estar num relacionamento íntimo com Deus. Olha a vida delas. Isso não é uma competição para quem tem vida melhor, mas são armadilhas sutis para poder plantar na nossa mente que não vale a pena estar buscando ao Senhor em primeiro lugar. Vale a pena, busque, fica com Ele. Ele é a tua direção. Então, só para agora sim, para a gente terminar, né? Toda hora eu falo isso. Quando Moisés, quando foi, e o povo teve essa vitória, e Moisés foi e colocou lá no monte, no cume, né? O Senhor é a minha bandeira. O que significava, né? Bandeira. Fincar ali uma bandeira, significando que ali houve uma vitória. Mostrava identidade. Mostrava a quem aquele povo pertencia. Apontava direção que guiava o exército. Apontava ponto de reunião. Todos se juntavam ali e sinal de vitória, que quando ela era erguida, indicava que houve conquista. Então, quando Moisés está falando, o Senhor é a minha bandeira, e eu quero declarar isso na nossa vida, isso que hoje, que nós, tal como Moisés, quando ele declarou, e que hoje nós declaremos, o Senhor é a minha bandeira, que isso esteja revelando, sabe o quê? A minha identidade vem de Deus, a minha direção vem de Deus, a minha vitória vem de Deus, e eu me posiciono debaixo dessa autoridade dele, porque sabe o que Moisés estava dizendo na prática? Olha, se lembra? As mãos erguidas, sinal de dependência, o povo prevalecia. O que ele estava falando ali na prática é o seguinte: nós não vencemos os amalequitas que aparecem na nossa vida, na nossa força. Mas quem nos deu a vitória foi o Senhor. Foi Ele que nos deu a vitória. Então, não se guie somente pelo que você sente. Você não luta sozinho, não tente lutar sozinho. Não tome a glória para si, mas permita-se caminhar alinhado com esse Deus que hoje, na nova aliança, nós já temos a vitória. E não ande sozinho. Moisés não estava sozinho. Ele tinha Arão e Hur do lado ali, sustentando ele. Por isso tão importante caminharmos juntos em família da fé, caminharmos juntos nessa unidade,
né? Jeová Nissi, o Senhor é a tua bandeira, Ele é aquele que vai à frente, que te dá direção e te garante a vitória, seja lá qual for o amalequita que for, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus, amém? Glória a Deus. Eu tenho aqui alguns rapidinhos, gente, alguns comentários para a gente poder terminar. E fala assim, olha, Regina, nós temos compromissos com tantas coisas e não temos com Deus. Pois é, mas vamos botar um ponto final nisso? Não, meu compromisso acima de tudo é com o Senhor, porque para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Gente, pensa nisso. A Regina botou aqui, nos dias atuais temos compromisso com tantas coisas, não temos o mesmo compromisso com Deus, o mesmo comentário no caso, né? E é isso, mas vamos quebrar isso, vamos quebrar esse amalequita que tenta nos paralisar e impedir que nós tenhamos um compromisso com Deus. Não, eu tenho compromisso, eu busco em primeiro lugar, Ele é, além da minha bandeira, Ele é o Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, aquele que está comigo nas batalhas, no meio da batalha, que peleja ali a meu favor, no meio das minhas batalhas contra os amalequitas. E quando nós vencemos, porque Ele já venceu primeiro, nós pegamos essa vitória nas mãos, a gente chega lá, olha, aqui, Jeová Nissi, não foi na força do meu braço, mas Ele me deu a vitória, Ele me sustentou, Ele me fortaleceu e hoje eu estou aqui com essa vitória nas mãos para testemunhar que só Ele é o Senhor e que Ele pode operar e transformar e dar a vitória que você precisa. Amém, queridos? Glória a Deus, muito obrigada. Muito obrigada, porque a gente pode estar aqui junto num dia de feriado, se acordou cedinho. Glória a Deus por isso, vamos orar. Senhor amado, muito obrigada, muito obrigada. Porque você é o Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos, aquele que está com a gente no meio das nossas batalhas contra, como a gente está falando toda hora aqui, os amalequitas, entre aspas, que vêm atacar a nossa vida. Mas muito obrigada, Deus, porque mesmo que Ele tente vir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, você nos tem sustentado e tem nos dado a vitória. Obrigada, porque na cruz, Cristo já conquistou tudo, todas as vitórias que nós precisamos. Senhor, que nós possamos nos posicionar em fé, firmadas em Ti, e que nós nunca nos esqueçamos que nós dependemos de Ti, que a nossa dependência vem de Ti, Senhor. E que nós sabemos que em Ti está a nossa vitória e de que Tu és a nossa bandeira, a nossa identidade, a nossa direção, o nosso sustento e a nossa vitória, Pai. Em nome de Jesus, fortalece a cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, muito obrigada. Amanhã a gente está aqui junto de novo, se Deus quiser. Tá bom? Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado de feriado aí em família. Descanse, curta esse momento aí de descanso, porque é bom também, né? A gente descansar um pouquinho. Amém? Amém. Maria Elizabeth, a Adriane, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.